Amém. Graça e paz, igreja. Som. Você está feliz de estar aqui essa noite? Louvado seja Deus que nos trouxe a esse lugar mais uma vez para juntos adorarmos a Ele. Só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Quero dizer para os irmãos que estou muito feliz, porque um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 em outros lugares. Um dia nos teus átrios, Senhor, vale mais do que 1000 em outros lugares. É uma honra para nós estarmos aqui. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de poder ministrar mais uma vez a sua palavra. É sempre, uma grande responsabilidade. Mas o Senhor, Ele tem falado aos meus ouvidos. O Senhor tem falado ao meu coração, amém? Eu quero pedir para que somente os irmãos que estão na recepção fiquem lá fora. Aí à porta, os demais entrem para dentro, tem lugar aqui na frente, tem lugar aqui, do lado. Venham ouvir a palavra. O Senhor tem uma porção especial para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém? Abram comigo a sua Bíblia. Eu vou pedir para desligar esse ventilador aqui, pode deixar esse ligado. Abra comigo lá em Mateus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor já manifestou o seu poder, a sua graça aqui no nosso meio. Aleluia. Mas a palavra do Senhor é o que nos norteia. A palavra do Senhor é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra do Senhor lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 27. Mateus 10, versículo 27. Todos já encontraram? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: o que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Vou ler mais uma vez. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Você pode sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Alguns dias atrás, o Senhor, Ele me visitou com um sonho. E esse sonho trouxe algumas revelações ao meu coração. E no sonho, o Senhor me mostrava alguns homens consertando o telhado que estava aberto e que precisava de um reparo. E o Senhor me fez buscar o porquê de consertar o telhado e por que aqueles homens estavam consertando o telhado. Nós sabemos que o telhado ele é símbolo de proteção para a casa, para aqueles que estão dentro da casa. E a importância do nosso telhado está intacto, consertado, sem buracos, porque quando o nosso telhado ele está quebrado, está com um buraco, quando vier a chuva, quando vier o frio, as pessoas que estão morando ali dentro daquela casa vai sentir. Vai pingar lá dentro. E coisa horrível é uma pingueira dentro de casa. Você vai sentir o frio quando o seu telhado está aberto. Por isso a importância de consertarmos o telhado. E pesquisando um pouco sobre o telhado, na época de Jesus, igreja, os telhados eles não eram como hoje nos nossos dias, eram diferentes. E eu até pedi para a Vitória colocar uma foto para vocês olharem. Talvez você não saiba disso, mas olha como eram os telhados na época de Jesus, nas casas. Não eram como os nossos que tinham as telhas de barro, as telhas de... como que é o nome dessas telhas? Amianto? É isso? Amianto, né?
Olha como que era. E os telhados, eles eram planos. E eles eram planos e permitiam que as pessoas subissem até o telhado. E as pessoas faziam isso porque muitas vezes as casas eram pequenas. Aqui não tem mostrando. Tem sim, ó. Aqui, ó, tem uma escadinha, mas aqui nessa casa aqui pode perceber que tem umas tendas, tem umas coisinhas em cima. Por quê? Porque os telhados eram usados para que as pessoas pudessem subir até ele e descansar também. Se a casa era muito quente, muito abafada, as pessoas subiam lá para tomar uma fresca, para se refrescar. E também os telhados eram usados como reuniões familiares, eram utilizados para fazer atividades sociais ali em cima. E a palavra do Senhor, em Deuteronômio, no capítulo 22, 8, olha a orientação que era dada quando se fizessem uma casa nova. Diz assim: quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito. Eita Deus! Por que que o Senhor estava dando essa orientação, igreja? Para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair de lá. O parapeito era uma mureta de proteção. Então o Senhor naquele momento já estava se preocupando, porque algo poderia acontecer se alguém subisse lá e caísse. Mas eu quero te dizer esta noite que o telhado, ele é a parte mais alta da nossa casa. Sim ou não? Sim, é a parte mais alta. E quando o Senhor me levou a esse texto de Mateus 10, 27, nós sabemos que aqui o Senhor estava enviando os seus discípulos para uma missão. E eles foram de 2 em 2 levar a palavra do Senhor às aldeias, às cidades vizinhas. E eu meditando sobre esse versículo, que é a parte B, que diz assim: e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Eu falei: Jesus, que tremendo isso. Pregai-o sobre os telhados. Mas na parte A do versículo, está falando que tudo o que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. E o que é sussurrado nos ouvidos de vocês, proclamem sobre os telhados. O que Jesus estava querendo nos dizer? Que aquilo que nós temos recebido dele, que aquilo que ele tem falado para a gente, no privado, sabe, lá na tua casa, quando você para meditar e o Senhor tem falado aos teus ouvidos, o Senhor quer que aquilo que ele tem te dado, aquilo que ele tem te orientado nesses dias, que proclamemos abertamente e publicamente, aleluia, com clareza, para que sejam ouvidos por muitas pessoas que ainda precisam ser salvas. Oh, glória! Jesus, ele fez uma chamada aos seus discípulos ali naquele momento e disse para que eles não tivessem medo. Eu vos estou enviando como ovelhas no meio dos lobos, mas não tenham medo. Falem a minha palavra, preguem o meu amor, porque ainda tem muitas vidas que precisam se achegar, aleluia, que precisam ser salvas. É falar sobre a fé que um dia foi dada ao nosso coração. Mesmo que isso vai nos causar dor e até perseguição, mas nós precisamos anunciar essa palavra. Nós precisamos anunciar esse evangelho. E a luz representa a verdade. A verdade. E as trevas representam o medo e a escuridão. O Senhor está nos instruindo nessa noite, porque nós temos recebido, igreja, nós temos recebido muito de Deus, muito, palavras que são ministradas domingo após domingo, e nós muitas vezes retemos e guardamos para nós,
Mas o Senhor está nos instruindo nessa noite. Proclamem abertamente e publicamente a mensagem, aleluia, que eu estou dando a vocês, que eu estou transmitindo a vocês. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Oh, aleluia! Sem ouvir a voz do Senhor, não temos nada a dizer para as pessoas que necessitam de salvação. E eu te pergunto nesta noite, igreja, como estão os seus ouvidos espirituais? Como está a sua sensibilidade? O Senhor, Ele está falando contigo, aleluia. Aleluia. E enquanto você está ouvindo esta palavra, não endureça o seu coração, porque o Espírito Santo está falando aos teus ouvidos, está falando claramente. E o Senhor me levou ao texto que está ali em Atos, no capítulo 10. Se você quiser abrir, pode abrir. Nós vamos ler alguns versículos. Nos conta a história de um homem chamado Cornélio. A palavra de Deus nos diz que ele era um homem justo, um homem temente a Deus e que ele orava ao Senhor. Atos, capítulo 10, você pode abrir. Aleluia. Ele orava de contínuo, ele fazia oração ao Senhor. E num belo dia, o Senhor, em uma visão, fala com ele. Fala para ele que as suas orações e as esmolas que ele fazia diante ali do povo estavam diante de Deus. Aleluia! Glória a Deus. E a palavra do Senhor continua nos dizendo aí em alguns versículos que Pedro, o apóstolo Pedro, estava na casa de um homem chamado Simão, que era curtidor de peles de animais. E Pedro, ele estava com fome, e enquanto ele aguardava que lhe fizessem algo para comer, ele subiu ao telhado. Vamos ler o versículo? Aleluia. Louvado seja Deus. Versículo 9 nos diz assim: e no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço, que é o mesmo que telhado, para orar, quase a hora sexta. A hora sexta era ao meio-dia. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Aleluia! Ele foi arrebatado. E naquela visão, a palavra do Senhor nos diz que ele teve uma visão, viu o céu aberto e um vaso atado com 4 pontas vindo para a terra. E ali o Senhor estava falando com ele. Oh, aleluia! E o Senhor disse para ele, diante daquela visão que tinha muitos animais, quadrúpedes, répteis. E o Senhor falou para ele: Pedro, levanta-te, mata e come. E ele falou: não. Porque não era tradição dos judeus comerem esses tipos de animais. Era algo impuro. Aqueles animais, naquela visão, era considerado impuro. E Pedro imediatamente respondeu: de modo nenhum. Versículo 14. Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E o Senhor disse a segunda vez, e disse a vós: não faças tu comum o que Deus purificou. Aleluia! E aconteceu isto por 3 vezes. Por 3 vezes o Senhor teve que falar com Pedro, porque Pedro não estava entendendo. A igreja estava em expansão. Jesus tinha morrido. E o evangelho precisava ser anunciado a todos, não só aos judeus, mas também aos gentios. E se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor não fez acepção de mim e de você. Porque o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Ele nos conhece e Ele veio para todos. Todos, até os gentios,
também nós temos esse direito de salvação. Aleluia. Louvado seja Deus. E enquanto Cornélio tem essa visão, lá na sua casa, Pedro está tendo essa visão lá na sua casa onde ele estava. Cada um estava numa geografia diferente, a palavra de Deus nos diz. E Cornélio envia servos para que trouxessem Pedro até a sua casa. E quando aqueles servos chegam até a cidade e procuram Pedro ali na vizinhança, o Espírito Santo de Deus testifica no coração de Pedro, aleluia. Porque o Espírito Santo, ele faz isso conosco, ele testifica. Muitas vezes a gente tem dúvida daquilo que ele tem nos mandado fazer. E o Espírito Santo usa pessoas, o Senhor, ele usa meios para nos mostrar e para nos dizer, é para lá que você vai, é na casa de tal pessoa que eu estou te mandando, aleluia, para falarmos do amor de Deus e para anunciarmos a boa notícia do Evangelho. O problema é que muitas vezes está faltando a nós, servos e servas do Senhor, essa sensibilidade. E nós olhamos muitas vezes para as pessoas e falamos, não, esse não. Não. Só que, ei, o Senhor não vê como você vê. Aleluia. O Senhor, ele olha para o coração. O Senhor, ele não olha para a tua aparência. Todos quantos ele chamar, aleluia, todos quantos estão na face dessa terra, ele quer que venham ao arrependimento e que não se percam. E muitas vezes nós olhamos para a pessoa e falamos, esse não. Não. Outro vem e prega, outro vem e anuncia. Não é, pastora Cida? Não é assim? A gente faz igual o profeta Samuel. A gente olha para a aparência. Esse sim. Eita, olha esse Eliabe. Esse vai ser um excelente rei. Mas o Senhor, ele pega aquele que está lá, ó, no pasto, escondido, cuidando das ovelhas, aquele que ninguém dá nada. E o Senhor traz, aleluia, e unge na presença dos seus irmãos, para que seja rei, aleluia, e governe sobre Israel. O Senhor está falando conosco aqui nessa noite. Talvez você está sentado aqui, você está pensando aí, mas eu não sou nada. Eu não sou ninguém, mas eu não entendo o que o Senhor tem para comigo. Essa é a noite em que o Senhor está dizendo para você, aleluia, eu me importo, aleluia, eu te amo. Eu não faço acepção de pessoas. O Senhor não faz acepção de pessoas. Oh, aleluia. E chegando na casa de Cornélio, oh, glória a Deus. Cornélio não sabia que Pedro viria. A palavra não diz isso. Ele não sabia, mas ele tinha fé. Ele tinha convicção. E sabe o que Cornélio fez, Samara? Ele foi lá, convidou seus familiares, convidou os amigos, convidou os vizinhos. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, tinha uma multidão de pessoas aguardando Pedro chegar, aleluia, aleluia. E eles estavam ali prontos para ouvir tudo quanto Deus tinha falado com Pedro, aleluia. E na época de Jesus, quando alguém queria dar uma notícia importante, sabe o que eles faziam? João, sabe o que eles faziam? Eles subiam no telhado. Eles iam lá, pastora, subia no telhado. Ei, nasceu a criança. Ei, o fulano vai se casar. Eles subiam no telhado para dar a boa notícia, aleluia. Ou também a má notícia. Eles gritavam bem alto. É tempo de nós, igreja, alçarmos a nossa voz. É tempo de nós, igreja, alçarmos a nossa voz e irmos, aleluia, para fora e gritarmos
levamos para as pessoas as boas notícias, as boas novas do Evangelho, as boas novas de salvação, a qual um dia eu e você recebemos. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. É tempo. Sabe aquele teu vizinho? Chama ele. Vem cá. Faz um café, Silmara. Faz um café especial. Chama ele. Fala, vem cá. Mas tem alguma coisa especial na tua casa? Tem. Eu preciso te dar uma boa notícia. Faz um café. Chama ela. Chama o teu vizinho, chama o teu parente. Que nós muitas vezes ficamos receosos de falar da palavra com os nossos parentes. Porque vaso de casa não faz milagre, mas fale. Sabe por quê? Porque não é você, é a palavra de Deus que vai entrar, aleluia. É o Espírito Santo que vai ministrar ao coração dele, ao coração dela. Fale, o nosso papel é falar, o nosso papel é orar, o nosso papel é anunciar as boas novas. E nós, servos e servas do Senhor, recebemos de Deus essa incumbência. E eu quero falar aqui de três boas notícias importantes que eu e você precisamos dizer à humanidade nesses últimos dias. Sabe por quê, igreja? Porque os dias são maus. Porque a iniquidade tem se multiplicado. Porque o amor de muitos tem se esfriado. Mas enquanto é dia, porque quando vem a noite nós não podemos fazer nada. Enquanto é dia, aleluia. Enquanto é dia, o Senhor está nos dando a oportunidade, aleluia, de levar essa verdade, de levar esse evangelho às pessoas. 3 importantes notícias. A primeira boa notícia que o Senhor quer que nós dizemos às pessoas. E essa semana o Senhor vai colocar pessoas na tua frente. E você vai falar em nome de Jesus. Porque não é você que fala, mas é o Espírito Santo que vai usar os teus lábios. Você vai dizer, lá dentro do mercado, sim. Lá dentro do mercado o Senhor quer que você fale, oh glória. É lá no teu trabalho, sim. Na rua, o Espírito Santo vai falar assim, ei, é com ela o negócio. Fala para ela. Fala para ele, aleluia, o quanto eu amo e quanto eu me importo. Sabe o que você vai dizer, igreja? Ei, ele nasceu. Ele nasceu. A palavra do Senhor nos diz que um dos eventos mais importantes que já aconteceu é o nascimento do Salvador Jesus. Aleluia. E portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E chamará o seu nome Emanuel. Aleluia. Deus conosco. Oh, glória. Está lá em Isaías 7,14. Você pode aplaudir ao Senhor, porque isso já aconteceu. Já aconteceu, mas você não pode se esquecer disso, igreja. Não se esqueça de que ele nasceu, ele veio, ele nasceu da barriga de uma mulher, ele veio, viveu como homem, aleluia, mas em nada pecou. Viveu irrepreensivelmente, mas ele sentiu também as nossas dores. Ele também sentiu as emoções ao qual nós sentimos. Ele também chorou. Ele também teve momentos de dor e de raiva, de angústia. Mas ele venceu. Ele cumpriu o propósito. Ele cumpriu o projeto de salvação. Deus enviou o seu Filho Jesus para salvar a humanidade que já estava condenada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Aleluia. Aleluia. Que deu o seu único Filho por amor a essa humanidade.
O Senhor, Ele te ama com amor incondicional. Ele te ama com amor incondicional. Olha aí para o seu irmão que está do teu lado e diga assim para ele: ei, ei, vaso de alabastro, vamos falar essa boa notícia que Jesus nasceu, viveu e cumpriu o seu projeto de salvação aqui na terra. Você pode aplaudir ao Senhor? Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas também tem uma segunda notícia. Essa notícia que é maravilhosa. Glória a Deus. Ele nasceu. Mas a palavra do Senhor nos diz também que Ele morreu. Oh, Ele morreu por mim e por você ali naquela cruz. Nós precisamos anunciar essa boa notícia. A morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz que na época em que a igreja estava em expansão, após Jesus ter subido ao céu, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia grande graça. Grande graça. Está lá em Atos, no capítulo 4, versículo 33. Nós precisamos anunciar que Ele ressuscitou, aleluia, que Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Oh, e com poder, nós precisamos trazer esse testemunho a essa humanidade, e com graça. Como nos falta graça, irmãos. Essa graça bendita que foi derramada através do seu sacrifício. A graça de Deus tem sido derramada sobre nós todos os dias. Ei, favor imerecido. Você não merecia, não, mas Ele fez, Ele cumpriu, Ele foi até a cruz. Ainda que no seu momento de dor Ele disse: Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas Ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Oh, aleluia! Quantos aqui nessa noite querem anunciar, aleluia, essas boas notícias? É tempo de anunciarmos que Ele ressuscitou e Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Oh, glória a Deus. Ele, depois que ressuscitou, a Bíblia nos conta que Maria vai até o túmulo dele, e quando ele vê Maria ali, Maria estava chorando aos prantos, porque ele não estava mais lá. O que aconteceu? E o Senhor, Ele pergunta para ela: por que choras, mulher? Porque o meu Senhor não está aqui, Ele foi colocado aqui. E aí o Senhor, Ele diz para Maria: Maria, não chores mais, vai e conta a boa notícia. Vai, Ele escolheu a mim e a você. Vai, reúne os teus irmãos e conta a boa notícia que eu morri, mas eu ressuscitei ao terceiro dia. Aleluia. Vai, conta, anuncia, Aramanaia, cheio de cantarat. Vai, para de chorar, querida. Para de contar só coisas ruins. Para de contar as tuas lamúrias. Pare de falar dos teus problemas, porque é automático. Você começa a falar do teu problema, eu começo a falar do meu problema, e aí vai virando só problema. Não. Quando alguém encostar em você, pense: eu tenho uma boa notícia para dar. A minha boca tem que proferir palavras de bênção, palavras de vitória, palavras de salvação. Não, não, não. Para de falar murmurações. Para de reclamar, porque problemas
problemas nós teremos sim. Oh, aleluia. Mas Ele nos disse: tenham bom ânimo, porque eu venci e vós também vencereis. Aleluia. Tenha bom ânimo, querido. Tenha um bom ânimo, querida. Não pense você que a economia desse país vai melhorar, não. Não pense você que vai ser mil maravilhas e flores no jardim. Não, não. Mas com Jesus nós teremos uma vida plena e abundante nessa terra, porque é promessa para nós. E nós tomamos posse dessa promessa nessa noite. Aleluia. Não se acostume com essa terra. Não. A gente se acostuma, a gente quer vida boa aqui. Não que é errado, de jeito nenhum. Mas lembre-se de uma coisa: o teu lugar não é aqui. O meu lugar não é aqui. E a terceira notícia que eu e você e a igreja brasileira precisa anunciar nesses últimos dias é que Ele vem. O noivo vem buscar a noiva, aleluia. O noivo vem, Ele está vindo buscar a noiva. Você tem dúvida disso? Essa semana aconteceram muitas coisas. Foi um final de semana bem difícil para nós, né? Muitas perdas. E quando a gente tem perdas de pessoas que amamos, nos abate. Ficamos abatidos, porque somos seres humanos. E uma pessoa falou assim para mim: olha, diante de tudo que nós estamos vivendo, Jesus acho que já voltou já, porque é muita coisa ruim acontecendo. Ou Jesus acho que não volta mais. Igreja, Ele vem. Ele vem. A palavra do Senhor, ela é fiel. Se tem uma coisa que não vai passar, é a palavra de Deus. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Não passará. Se cumprirá. Se cumprirá nas nossas vidas. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que nós, aqueles que são fiéis ao Senhor, serão arrebatados, aleluia. Seremos arrebatados. Tem uns que o Senhor já está chamando antes, mas nós cremos na promessa que Ele nos deu. Eu virei, aleluia, e vos buscarei, e vos levarei para estar comigo para sempre e eternamente. Vos tenho preparado lugar, tenho preparado lugar, Por que a igreja do Senhor muitas vezes duvida? A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Vai se cumprir e as coisas serão arrochadas. Acontecerá ainda muitas coisas, mas o Senhor virá num piscar de olhos. Aleluia! Ele virá como um ladrão, a palavra de Deus nos diz. E você precisa estar vigilante, você precisa estar atento, você precisa estar sóbrio, acordado, porque o noivo vem buscar a sua noiva. Oh, aleluia. Hoje o Espírito Santo está ministrando aqui no nosso meio, não só no nosso meio, mas hoje pela manhã, eu ouvindo uma ministração, estavam falando também sobre a volta de Jesus. Eu acredito que o Espírito Santo, aleluia, porque a palavra de Deus nos diz que o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Há um clamor do Espírito Santo dizendo vem. Vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor. Aleluia. Há um clamor. Oh, aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Essa última notícia ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Aleluia. As duas notícias a qual falamos já aconteceram, já se cumpriu. E ainda falta essa última notícia, eles amam acontecer.
e vai acontecer. Não tenha o Senhor como tardio. Não, não, não. Ele vem e Ele é fiel. Aleluia. O seu nascimento, a sua morte e ressurreição já aconteceu, mas em breve se cumprirá. Oh, aleluia. E a palavra do Senhor nos diz: o Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem. Aleluia. Quem tiver sede venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Oh, urialá, sede cantará la serga. É de graça. Aleluia. Vem em nome de Jesus. A igreja fiel, ela ouve a voz do Senhor e anuncia ao mundo e sobre os telhados. Oh, glória! Sobre as casas, sobre as famílias, o nascimento do Salvador, a sua morte, a sua ressurreição, mas também anuncia a volta do noivo, aleluia, que vem buscar a sua noiva. E a palavra de Deus continua nos dizendo em Atos, que quando Pedro começa a ministrar a palavra ali naquele lugar, oh, aleluia, olha o que acontece. Ele começa pregando, Atos 10, versículo 38, e ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram e penduraram-o no madeiro. Aleluia. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, aleluia, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar, e que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E a estes dão testemunho de todos os profetas, de que todos os que nele creram receberam o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aleluia. Ei, você entendeu? Não é você, é a palavra que precisa ser anunciada. E quando você anunciar aos quatro cantos dessa terra, o Espírito Santo vem sobre o povo, vem sobre aqueles que estão perdidos e convence eles do pecado, do erro e da justiça. É o Espírito Santo que convence. E se você está aqui nesta noite e você ainda não o confessou como seu único suficiente Salvador, se você ainda não o reconheceu como seu Mestre e Senhor, essa é uma noite oportuna para isso, porque Ele vem buscar a sua noiva. E ai daquele que não estiver com as suas vestes brancas, ai daquele que não estiver com a sua lamparina cheia de leite, ai daquele que não estiver, ai, a porta da graça vai se fechar, e se você ficar de fora, ai, eu não quero estar aqui. Quando esse dia chegar, eu quero estar na glória, eu quero estar com o meu Senhor, eu quero estar com o meu amado, com o meu Jesus, aleluia. Pedro ousadamente anunciou o evangelho na casa de Cornélio, e note que aquelas pessoas nem batizadas eram. No entanto, o Espírito Santo os visitou. E depois eles foram batizados, porque o Espírito Santo trouxe arrependimento ao coração daqueles homens. Eles ouviram a palavra,
Deus está levantando nesses dias uma igreja que prega sobre os telhados. Enquanto você ouve essa palavra, o Espírito Santo vai te visitar aí no seu lugar. Oh, para que você vá e pregue, para que você vá e anuncie. Oh, aleluia. E a palavra continua dizendo, oh, glória a Deus. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se, aleluia, de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, aleluia, porque os ouviram falar em outras línguas e a magnificar o nome de Deus. Oh, aleluia. Essa é a noite em que o Espírito Santo, aleluia, quer visitar o teu ser, quer visitar a tua vida de uma maneira linda e espiritual, sobrenatural. Você que ainda não fala em línguas, essa é uma noite em que o Espírito Santo quer te batizar, aleluia. Essa é uma noite em que o Espírito Santo quer te batizar, porque é Ele que concede aos seus. Oh, aleluia. Eu quero que a igreja fique em pé neste momento. Enquanto você está ouvindo essa palavra, o Espírito Santo está visitando a igreja. Oh, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Imagine agora você ali na casa de Cornélio, ouvindo essa ministração sendo pregada aos ouvidos. Pois quem prega ao coração é o Espírito Santo de Deus. E Ele está pregando ao teu coração aqui nessa noite. Essa é uma noite de renovo. Essa é uma noite de restauração. É uma noite em que você precisa olhar para dentro de si e dizer: Senhor, eu preciso me arrepender. Eu preciso me entregar por inteiro. Aleluia, eu quero ser um servo teu, uma serva tua, fazer parte desse povo que foi escolhido e escolhida para morar no céu. Aleluia. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi ministrada, a tua palavra foi pregada, aleluia. Assim como Pedro anunciou o teu evangelho ali na casa de Cornélio, tinha muitos gentios. E o Senhor está nessa casa nessa noite. O Senhor está visitando. O Senhor está visitando você aí no teu lugar. Aleluia, o Espírito Santo está visitando a tua alma. O Senhor está visitando o teu espírito. O Senhor está visitando a tua mente, o teu coração nessa noite. Espírito Santo de Deus, nos dê graça, nos dê ousadia para anunciarmos aos quatro cantos dessa terra, aleluia, essas boas notícias, as verdades do teu evangelho, Pai. Obrigado por ter vindo a este mundo. Obrigado por ter vindo a este mundo. Oh, Shei de Cantarala Suriai de Cai. Obrigado por morrer ali na cruz do Calvário. Oh, Dialas, obrigada, Senhor. Obrigada por morrer por nós e por ressuscitar, aleluia, por nos dar o Espírito Santo, por nos deixar o penhor da sua promessa. Oh,